O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau saiu de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, gostaria de lançar um olhar sobre o Evangelho de hoje e retirar dele 2 possíveis atitudes espirituais. Uma que é atitudes espirituais, infelizmente, não incomuns na nossa vida. Uma má vontade em se converter. A outra, uma conversão superficial. Pois bem, vamos à primeira. Esta má vontade em se converter. Nós encontramos aqui nos versículos 15 e 16. Diz que Jesus estava expulsando um demônio e alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Percebe? Jesus realiza um sinal e diante daquele sinal não existe uma mudança interior. Porque existem pessoas, existem corações que mesmo diante de um bem conhecido, de uma verdade conhecida, evidente, não se dobra a ela. Porque não quer mudar de vida. Porque não quer deixar os seus apegos e os seus erros. Então, diante de uma verdade evidente, de um bem evidente, a pessoa, porque fechada em si mesma, procura razões que justifiquem a sua não mudança de vida, a sua não adesão àquela verdade. E isso, infelizmente, meus santos, não é tão incomum assim não. Isto é, você nutre, por exemplo, alguém lhe fez algo. E você não tem simpatia para com aquela pessoa.
e você quer encontrar motivos para dizer que aquilo que foi feito é mal, tem intenções más. Você fica remoendo e procurando encontrar motivos que justifiquem ou que levem você a confirmar aquilo que o seu coração já se predispõe. Aquilo que aquela pessoa fez é mal, ou então aquilo é errado. Mas é porque você nutre aquela antipatia no seu coração. Ou o contrário, você não quer aceitar aquilo que você percebe que é bom. E você começa a racionalizar, a procurar motivos que justifiquem a sua não adesão daquela atitude que lá no fundo você sabe que você deveria ter. Não são poucas as vezes em que isso acontece. Isto é, você não quer aceitar aquela verdade, ou você não quer mudar de vida e você fica recalcitrando contra o aguilhão, dando murro em ponta de faca, procurando justificativas. Isso dá uma canseira, uma perda de energia, porque você fica lutando contra a verdade, porque no seu espírito você vê, a sua inteligência compreende que aquele era o caminho, que aquela era a atitude, que aquilo é errado. Mas você não quer se converter, você não quer mudar de vida. Você fica justificando as suas atitudes desregradas ou não adequadas à vontade de Deus. Isso tem um nome, né? É pecado contra o Espírito Santo. Quando você contradiz uma verdade conhecida. Quando você se obstina em um pecado, em um erro. E naquela sua obstinação, ou naquele seu ato de contradizer aquela verdade conhecida, você se fecha à ação de Deus, por causa da sua má vontade. Então, se houver uma abertura de coração, se houver um pouco de boa vontade da sua parte, você vai se deixar mover, levar por aquela verdade. Você vai abandonar aquele caminho errado, mas precisa haver uma abertura de alma, uma abertura de coração. Diz aqui que nesta mesma atitude de má vontade, diz aqui que outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu, mas eles não queriam se converter. Eles queriam apenas pedir algo bem difícil, pelo menos na cabeça deles, bem difícil a Jesus, para que Jesus, não fazendo, eles dissessem, está vendo? Ele não deu o sinal, se desse o sinal, eu até me converteria. Mas diz aqui, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, não deu sinal nenhum, e ainda contradisse aquela afirmação de que era por Belzebu que Jesus realizava aquele exorcismo. Isto é, não era por falta de sinais que aqueles corações não se convertiam, porque eles estavam diante de um sinal. Eles estavam diante de um sinal. Jesus estava realizando um exorcismo e tantos outros sinais que ele já fizera. Mas não era por falta de sinais que eles não se convertiam, mas era por falta de abertura de coração que eles não se convertiam. Não é por falta da graça de Deus que nós não nos convertemos, mas é por falta de abertura do nosso coração que nós não nos convertemos. Conversão aqui, eu falo a conversão perfeita. É claro que vocês estão aqui na igreja, estão dando passos na conversão, mas a santificação, a adesão profunda a Deus ainda não aconteceu, não porque Deus não deu sinais, não por falta da graça de Deus, mas por falta da nossa boa vontade, da nossa pegada espiritual, da nossa correspondência com a graça, da nossa adesão a nosso Senhor. Então esta é a primeira atitude, isto é, que requer
humildade, né? De você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, tende piedade de mim, porque eu sou pecador. O Senhor já me deu tudo o que é necessário para que eu mude de vida, para que eu de verdade me converta. Mas existe no meu coração um quê de má vontade em se converter. Um quê de medo em me lançar 100% em tuas mãos. E eu fico negociando e encontrando justificativas, encontrando razões que justifiquem a minha não entrega total, completa, radical, determinada a Deus. Então, reconheça, se coloque diante de Deus, tire as suas máscaras, peça perdão a Deus por essa má vontade e comece a corresponder com a graça de Deus na sua vida, para que a obra dele seja completada. Pois bem, mas esta aqui é a primeira postura, mas eu falava que eu gostaria de tirar do evangelho de hoje duas posturas espirituais. Então a primeira é esta má vontade em se converter. Quando você fica encontrando justificativas para continuar nutrindo o homem velho, a mulher velha dentro do seu coração, com aquelas atitudes que você sabe que não são agradáveis a Deus. A segunda é uma conversão superficial. Isto é, você e saibam, infelizmente, essas duas posturas podem estar presentes em áreas diferentes na sua vida. Isto é, em alguns aspectos existe uma profunda má vontade, em outros aspectos você já está num processo, mas num processo bem superficial. Pois bem, então, diz aqui o evangelho de hoje, que no versículo 24, quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Percebe? Então, é aquela pessoa que ela começou a dar passos na vida espiritual. Ela está lutando contra os pecados, isto é, ela está limpando e varrendo a sua casa interior. Mas ela está compreendendo a conversão apenas como eliminação de pecados. Pelo amor de Deus, tá? Isso é bom. Mas a conversão não consiste apenas nisso. Então você elimina pecados, você tira as coisas erradas da sua vida, você varre e arruma a sua casa interior. Você se confessa, você varre e arruma a sua casa interior, mas você não a preenche com Deus. Não existe uma verdadeira presença de Deus na sua vida. A casa está limpa e varrida, mas não está ocupada. Está vazia, não está preenchida, não está habitada. Está vazia, limpa e arrumada, mas vazia, pronta para ser habitada por qualquer coisa. Então diz aqui que aqueles vícios, aqueles pecados, aqueles demônios dos quais um dia você se livrou, um dia volta para visitar a sua alma. Como será que ela está? E olha a sua alma vazia. E eles retornarão para a sua alma. E o seu estado depois será pior do que antes, porque
Você agora tem uma roupagem religiosa. Você agora tem um verniz de fé, mas habitado pelos demônios, pelos vícios, que se tornarão ainda mais profundos e difíceis de serem retirados. Então não basta, meus santos, retirar os pecados, mas precisamos preencher com a presença de Deus. Ontem nós ouvíamos, pedir o Espírito Santo. Qual é o pai que o filho, quando pede pão, lhe dá pedra? E quando pede peixe, lhe dá uma serpente? E se pede um ovo, vai lhe dar um escorpião? Pediu o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe será dado. Pois bem, vamos preencher a casa interior com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Porque senão, o seu coração vai novamente, ao seu coração retornarão todos os vícios de outrora e até piores. E você, iludido com aquele verniz de religião, com aquela roupagem de fé, se tornará uma pessoa pior do que era antes. Mas por quê? Por causa da superficialidade da mudança da sua vida. Repito, não basta retirar os pecados, mas você precisa preencher esta casa vazia. E a casa vazia é preenchida com a oração. Como é que está? Nunca é demais perguntar: como é que está a sua vida de oração? Você tem rezado todos os dias? Padre, eu estou lutando, padre, eu estou lutando para não pecar mais. Ótimo, graças a Deus. Eu estou lutando, padre, eu estou lutando para não voltar aos meus vícios de antigamente. Ótimo, graças a Deus. Padre, eu estou lutando porque eu sei que eu sou muito ruim, eu sou eu sou mau. E eu estou lutando para não fazer mais aquelas coisas de antigamente. Não trair a minha esposa, não trair o meu marido, não olhar coisas indecentes na internet, não fazer mal às pessoas, não me embebedar, não usar drogas, não ser desonesto. Ótimo. Mas você está tendo vida de oração todos os dias, senão você não vai ter forças. E você, sem perceber, vai abrir o seu coração, que está até arrumado, que está até limpo. Você deu passos na conversão, mas você vai abrir o seu coração para toda espécie de vícios. Mas padre, mas eu não tenho tempo, padre, a minha vida é muito agitada, eu não consigo rezar. Imagine quão louca seria a afirmação de uma pessoa que dissesse: padre, a minha vida é muito corrida, padre, eu não tenho tempo de comer, eu não tenho tempo de dormir. Seria dizer: ele está louco, ela está louca. Como assim não tem tempo de comer, não tem tempo de dormir? Você vai enlouquecer, você não vai aguentar, porque o seu corpo necessita de comida, de hidratação, de água, de sono. Você vai enlouquecer, o seu corpo vai definhar. O seu corpo não foi criado para existir sem comida, sem hidratação e sem sono. Ora, e a alma não foi feita para existir sem oração, sem comunhão com Deus. Então, quando você diz que você não tem tempo de rezar, você se esqueceu de quem você é. Você se esqueceu de que você tem alma. Você se acha um pedaço de carne simplesmente. Mas se você sabe quem você é, você precisa então alimentar a sua alma, preencher a sua alma com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Pedi o Espírito Santo e o Espírito Santo vos será dado. Então você, na sua oração diária, que você se coloca na presença de Deus e você pede a nosso Senhor para crescer na amizade com Ele. E você pode dizer até: meu Deus, eu não sei rezar. Eu sei no máximo repetir as palavras orantes, mas o meu coração não engata. Eu não consigo me grudar a Ti. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me a ser Teu amigo, a ser Tua amiga. Leva-me, Senhor, ao alto, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Leva-me, Senhor,
leva o meu coração para junto de ti. Leva-me, Senhor, leva a minha alma para as águas mais profundas. Dá-me, Senhor, uma oração verdadeira que só tu consegues conceder. E você vai, meu santo, progressivamente, paulatinamente, nosso Senhor vai conduzindo você a uma vida de oração cada vez mais profunda, de modo que a sua casa se torna habitada, a presença de Deus cada vez mais evidente, mais pujante, de modo que, quando os demônios voltam para visitar a sua alma, para ver como é que ela está, encontrará Deus lá sentado num trono. Deus está presente no seu coração. Deus, a luz, da qual as trevas fogem, para que as suas obras não sejam manifestas. Elas não poderão se avizinhar sequer na janela da sua alma. Por quê? Porque a luz se expande na sua alma, no seu coração, e os demônios, os vícios, os pecados, os erros de outrora não poderão mais se fixar naquela casa limpa, varrida, arrumada, mas habitada por Deus profundamente. Que nós peçamos a Deus nessa sexta-feira, peçamos ao nosso Senhor que misericordiosamente nos ajude a limpar, arrumar, para que em nós Ele possa sempre, como amigo, habitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.